A pergunta de hoje do amigo, esse é amigo mesmo, lá da Califórnia, Carlos Alonso, é a meia sacanagem. Ele diz assim: você é um psicanalista esquisito, concorda? É claro que eu sei que dentro da sacanagem dele, ele está me dando a oportunidade de falar uma coisa que eu quero falar para os estudantes de psicologia e psicanálise. Assim, eu sou um psicanalista esquisito por causa da minha independência. Ok, e o que é que aconteceu para ser tão independente? Aconteceu um monte de coisas, mas essa minha independência me levou a ter esquisitices, como, por exemplo, ter base teórica, que não vejo muita gente ter, que é Freud e a psicologia evolucionista. Outra esquisitice é ter compromisso com cura. Eu me considero um prestador de serviço, cujo serviço é para a doença mental do meu paciente ser tratada na direção da cura. Eu tenho compromisso com isso. Eu tenho compromisso com fazer diagnóstico. Eu tenho compromisso em fazer a minha fala transparente para o paciente, do mesmo jeito como eu falo aqui. E o barato dessa independência me leva a dar vontade de fazer com que o estudante de psicologia e o estudante de psicanálise se aproveitem dessas esquisitices que aconteceram comigo para poder tomar um rumo próprio de sua carreira, de suas carreiras. Eu tive 90% de sorte para ser esquisito do jeito que eu sou, e 10% eu aproveitei a sorte que eu tive para dar o rumo da minha vida. 90% de sorte começa com o fato de que eu fui sexto filho de 7. Sexto filho de 7, ninguém presta a menor atenção. Ele é praticamente invisível. Então, por invisibilidade, já comecei a me acostumar com a dependência. Depois, os meus irmãos mais velhos quiseram ser engenheiros e trabalhar na firma de engenharia do meu pai. Isso determinou com que eu quisesse ser qualquer coisa menos engenheiro e trabalhar com meu pai. E então eu fui ser médico. Naquela época, você sabe, ou você podia escolher ser médico, ou você podia escolher ser advogado, ou você podia escolher ser engenheiro. Não havia muita opção. Bom, e aí, sendo médico clínico, eu tive esse apego, a primeira grande sorte, apego ao prazer científico de buscar a coisa verdadeira. Porque em medicina é uma coisa meio assim, se você não está apegado à verdade e à ciência, o seu paciente morre, é assim simples. Então, foi um chamamento extraordinário para isso. Quando eu resolvi ser psicanalista, porque a parte que eu gostava mais da clínica era a interação com o cliente, eu tive uma nova sorte, porque antes eu tinha tido uma experiência de psicanálise, não porque eu queria ser psicanalista, mas porque eu queria tratar das minhas neuroses. Você sabe que qualquer psicanalista ou psicólogo e tal, eles estão interessados nisso porque eles têm problemas. Então eles querem, em primeiro lugar, ver seus problemas. E eu queria, em primeiro lugar, ver meus problemas. Então fui fazer psicanálise, ser cliente de psicanalista. Na época fui cliente de um psicanalista kleiniano, que era a base da psicanálise que reinava naquela época. E ser psicanalista, ser cliente de um psicanalista kleiniano não é moleza. Eles eram todos imponentes, importantes, silenciosos, misteriosos, e me levou um tempão para eu entender que a base da, entre aspas, cura dele é eu descobrir que eu tinha sintomas, eu me arrepender de ter sintomas e eu meio que prometer nunca mais ter sintomas. Isso daí era igualzinho que a Igreja Católica tinha me proposto, de modo que eu vi que não funcionava. Aí eu quis ser psicanalista depois disso.
E aí eu tive uma enorme sorte outra vez, que é eu sendo médico, não precisei me filiar a nenhuma instituição e tive a sorte de ter um psicanalista de base freudiana formado em Buenos Aires. Em Buenos Aires ele tinha sido formado pelo Angel Garma, e o Angel Garma tinha sido formado pelo Theodor Hayek, e o Theodor Hayek tinha sido formado pelo Freud, de modo que eu peguei uma linhagem direta de freudiano, que como psicanálise não foi lá essas coisas não, mas como orientação teórica, porque ele depois foi meu professor, foi um espetáculo. E aí eu já estava com a psicanálise freudiana aprendida, resolvi usar ela para mim mesmo e não entrar em associação psicanalítica nenhuma. E aí está uma sorte da minha independência que você seguramente não vai ter, porque você vai querer ter uma afiliação, você vai querer ter uma tribo, você vai querer ter gente que mande clientes para você depois. Então, é muito provável que você vai querer ter um grupo de pertencimento, e essas sociedades, eu tenho visto que elas formatam a cabeça dos caras para servir mais à sociedade do que os psicanalistas servirem ao cliente. Então, a noção básica de que você é um prestador de serviços que está a serviço do seu cliente, ela se perdeu quando você entrou na análise didática da instituição, porque o analista didata estava mais interessado na instituição do que em você. E, infelizmente, a tendência é que você passe isso para diante. Então, eu estou contando essa historinha para você estar alerta para, mesmo se você não teve a quantidade de sorte que eu tive, você poder utilizar a sua consciência para dirigir a sua vida, porque independência é fazer as suas próprias regras, é ter autonomia e você fazer uma psicanálise em que você realmente acredita.